Olá, irmãos! Estamos de volta para mais um programa ID, o Evangelho na sua casa, sempre partilhando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o nosso convidado é alguém muito especial para nós, um grande amigo de nossa comunidade, de nosso diretor, o Padre Ladislau. Estamos recebendo hoje, com muita alegria, o Padre Jaime José Caspari, pároco da paróquia São Vicente Mártir. Olá, Padre, seja muito bem-vindo. Olá, Salete. Uma alegria estar junto a vocês para esse momento também tão bonito e especial, onde nós queremos refletir sobre o Evangelho. Quanto é importante e especial na vida de todos e todas os santos evangelhos, onde nós encontramos lá tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus pregou. É a palavra de Deus. Muito bom. O senhor quer falar um pouquinho da sua comunidade para nós? Dividir um pouquinho? Trabalho, então, na paróquia São Vicente Mártir, no bairro Camaquã, zona sul aqui de Porto Alegre. Já estou há 8 anos e 4 meses naquela comunidade paroquial. É uma comunidade muito ativa. Temos bastante lideranças e também é muito forte lá, especialmente nas quartas-feiras, a devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Então, é um pessoal bem simples, um pessoal humilde, que participa bastante também conosco. Eu me sinto muito bem nessa comunidade, eu fui muito bem acolhido há alguns anos atrás ali, e também com isso trabalhamos bem. Eu sempre digo assim, quando o padre é bem acolhido numa comunidade paroquial, ele também acolhe bem as pessoas, né? E eu senti muito essa acolhida, né? Então quero agradecer de coração a Deus, a Virgem Maria e também a essa comunidade São Vicente Mártir que me acolheu. Que bom, que bom. E qual foi o evangelho que escolheu para partilhar para nós hoje? Escolhi hoje, Salete, o Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15. Ah, que maravilha. Por que o senhor escolheu esse evangelho? Existe, Salete, uma identificação muito grande da minha parte com esse texto bíblico, né? Eu gosto muito, assim, da figura do padre também como pastor, né? Aquele padre que ouve as ovelhas, que escuta as ovelhas, que procura sempre ajudar, procura sempre conciliar, né? Então, Jesus é o modelo para nós e por isso também eu tenho uma identificação muito grande com esse texto, né? Jesus como bom pastor. Que maravilha, que bom. E vamos então proclamar esse evangelho, Padre? Ótimo. O Evangelho, então, São João, capítulo 10, dos versículos 1 até 15. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois que levou todas as suas ovelhas para fora, ele caminha na frente delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, vão fugir dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esse enigma, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus continuou dizendo: eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge.
Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. Isso porque se trata de um mercenário que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e exponho a minha vida pelas ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito profunda essa passagem no Evangelho, né, Padre? Mas eu gostaria, antes de sua partilha, que escutássemos a oração do Padre Ladislau acerca deste Evangelho. Jesus, meu Senhor, meu Deus, meu bom pastor, Tu estás presente em minha vida porque Tu me amas. Eu pertenço a Ti, Tu és o meu amparo, fortaleza, minha única esperança. Diante de Ti dobro os meus joelhos, abro o meu coração e elevo a minha alma. Apresento a Ti a minha vida, presente, passado e futuro. Tu me conheces. Tu tens coração cheio de compaixão. Tu sabes as minhas necessidades espirituais e temporais, as lacunas, desejos da minha vida. Tenho sede, Tu podes saciar-me. Tenho fome, Tu podes encher e fortalecer-me. Sou desanimado, fraco e doente. Tu podes curar-me. Jesus, enchei-me com o fogo do Teu Santo Espírito, fogo do Teu amor. Sim, eu preciso da vida nova, preciso nascer de novo pelo Espírito Santo. Sim, eu preciso levar a Tua verdade, o Teu amor, o Teu perdão para todos. Sim, hoje eu quero ser a Tua alegria, o Teu sorriso para todos os meus irmãos. Quero louvar o Teu nome, proclamar e testemunhar as graças e maravilhas que fizestes, o que estás fazendo em minha vida, em minha família. Obrigado, Jesus, meu Senhor, meu Deus e meu bom pastor. Amém. Amém. Que maravilha, né, Padre, essa oração do Padre Ladislau. Mas voltamos à nossa partilha do nosso Evangelho de hoje. Ótimo. Eu gostaria de lembrar, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quanto é importante a porta, né? A porta da nossa casa. Por ali nós entramos. Não se entra muito pelos fundos da casa, mas a gente entra sempre pela porta, né? O pastor, ele não vem por outros lugares. Ele não entra por outros lugares, mas ele sempre entra pela porta, né? Me chamou também muita atenção, Salete, quando a uma certa altura Jesus falando, diz assim: as ovelhas ouvem a sua voz, elas não ouvem a voz dos estranhos. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Como isso é muito importante, né? As ovelhas têm um vínculo com o pastor. Nesse sentido também eu vou fazer bastante essa ligação do pastor com o padre, né? Numa comunidade paroquial, né? As ovelhas também escutam a voz do padre, ouvem a voz, porque criaram um vínculo. E aí é muito mais interessante e mais fácil a palavra de Deus entrar no coração das pessoas. Assim também os discípulos de Jesus, né? Quando Jesus, nesses 3 anos da sua vida pública, ele criou um vínculo com os 12 apóstolos. E aí, a partir disso, também o que ele falava tocava mais rapidamente no coração dos apóstolos, né? Então, esse aspecto é muito importante, ouvir a voz. O pastor, ele fala e as ovelhas escutam o pastor. Elas não vão escutar a voz de um estranho. Então, isso é muito importante, assim, sempre nesse sentido, né? Chama muita atenção também, o pastor chama cada uma das ovelhas pelo nome.
Isto é muito especial, muito importante. E aí a gente faz também uma aplicação para a nossa vida. Jesus nos conhece. Jesus sabe das nossas alegrias, Jesus sabe também das nossas dificuldades, né? Jesus sabe também dos nós que temos a desatar. Jesus sabe das nossas fragilidades humanas. E Ele nos conhece pelo nome. Quando a gente vai num determinado lugar, logo a gente é identificado pelo nosso número de RG, o documento que a gente carrega. Com Jesus não é assim. Nós não somos tratados por Jesus como o pastor que Ele é, por um documento, por um número, mas nós somos tratados como gente, como pessoas, né? Então, o pastor que sabe da nossa realidade também, do nosso dia a dia, né? Como faz bem para nós chamar alguém pelo nome? E Jesus nos conhece pelo nome. Eu gostaria aqui de dar um testemunho bonito, né? Eu tenho um costume assim, quando a pessoa vem para comungar, e se eu me lembro do nome da pessoa, eu digo o nome da pessoa, fulano, fulana, o corpo de Cristo. A gente vê que como a pessoa gostou que ela foi chamada pelo nome. Quando uma outra situação que eu tenho, às vezes estou falando com alguém uns 5 minutos, né? Eu falo e seguidamente eu cito o nome daquela pessoa com quem estou falando. A gente vê que como a pessoa fica contente, né? Quando a gente trata a pessoa pelo nome, quando a gente sabe o nome da pessoa, se recorda do nome da pessoa, né? E faz bem para todos nós sermos chamados pelo nosso nome. E isso nós aprendemos de Jesus como nosso pastor, o Senhor, o significado da nossa vida, né? E aí também gostaria de lembrar que o pastor, ele caminha à frente das ovelhas. Me chamou a atenção no texto da Bíblia, da editora Paulus, aqui 2 vezes aparece a palavra, o verbo expor. O pastor expõe-se no sentido assim de proteção, ele cuida das ovelhas, né? Então o pastor caminha à frente das ovelhas para protegê-las. E quando o pastor caminha na frente das ovelhas, o que acontece? As ovelhas estão com segurança, estão com proteção. Então, a aplicação que a gente pode fazer também na nossa vida, Jesus é o pastor, Ele caminha à nossa frente. Nas nossas comunidades paroquiais também, o sacerdote, o padre é o pastor que caminha à frente do seu povo, né? E quer queiramos ou não, a gente percebe assim nas nossas comunidades, né? Quando o padre está em casa, parece que dá uma calma, né? Uma tranquilidade maior entre as pessoas, né? E o perigo contrário também, quanto menos o padre está em casa, mais também o povo vive inseguro, né? Até eu sempre digo assim, com as próprias pessoas que trabalham nas nossas comunidades paroquiais, né? O padre estando em casa é mais tranquilo o trabalho dessas pessoas, né? Não somente aquelas pessoas que são contratadas pela paróquia, como também aquelas pessoas que fazem um trabalho voluntário, né? Quantos irmãos e irmãs nossos fazem trabalhos voluntários nas nossas comunidades paroquiais, né? E a presença do padre estando ali, ele não precisa nem falar muito, mas a figura do padre ali estando junto com eles, né? Para as pessoas é muito importante, né? Dá segurança, dá alívio, dá esperança na caminhada, né? Então essa aplicação que a gente faz também de Jesus como pastor, nas nossas comunidades paroquiais, o sacerdote também como pastor, né? Também conhecer a voz, isso é muito importante, né? A mãe conhece a voz dos seus filhos. Aqui eu gostaria de lembrar, numa comunidade paroquial onde eu trabalhei, um domingo de manhã, depois da missa das 10 horas, estava dando bênção individual, né? Formou uma fila de pessoas que queriam a bênção individual, e uma senhora que tinha 2 crianças, as crianças não vieram para a bênção, elas ficaram brincando com outras crianças no templo, na igreja, né? E enquanto que eu estava dando a bênção para aquela mãe, de repente a mãe escutou a voz de uma das suas filhas pequenas. Ela tinha caído dentro da igreja. E o grito da mãe, aliás, o grito da criança fez com que a mãe soubesse que era a sua filha que tinha caído, tinha se machucado, né? Inclusive eu estava dando a bênção para ela, para essa mãe, e quando ela escutou, ela não pensou 2 vezes, ela logo saiu correndo para ver o que tinha acontecido com a sua filha, né? Então a voz, o grito,
Assim, Jesus é o pastor, ele nos conhece pela voz, que nós o conhecemos pela voz, nós somos as ovelhas do rebanho, né? Na comunidade paroquial também o sacerdote, a voz do sacerdote, as ovelhas conhecem a voz. Então, é fundamental termos isso bem claro também na nossa vida. É muito bom mesmo, Padre. Já participei das suas missas e é muito bom quando a gente recebe a comunhão e o Senhor diz, Salete, o corpo de Cristo é a voz do pastor, a voz do Pai, a gente fica, porque dizem que a música mais agradável ao nosso ouvido é escutar o nosso nome, né? E com certeza o Senhor nos chama pelo nome. É muito bom mesmo. Gostaria de lembrar também esse aspecto, eu sou a porta. Até ao preparar esse momento de hoje, eu trouxe também um cartão que eu recebi há muitos anos atrás, né? E nesse cartão nós temos Jesus, que está na mão esquerda, ele está conduzindo, se chama isso báculo, né? Um bastão, poderíamos dizer. Por quê? Porque ele cuida das ovelhas, né? Até aí podíamos fazer também uma referência, né? Por que o bispo, quando visita as comunidades paroquiais, concretamente o nosso arcebispo Dom Jaime, ele usa sempre o báculo? Porque ele, como arcebispo de Porto Alegre, ele é o pastor que conduz as ovelhas. Isso é bonito, é profundo, mas é cheio de responsabilidade isso. Então aí a gente também vê como o bispo numa diocese tem compromissos, tem responsabilidades, né? Por quê? Porque ele vai ser cobrado um dia por isso. Eu como padre também, eu vou ser cobrado por Deus. Nós precisamos um dia, Paulo escreve isto, precisamos prestar contas a Deus da nossa vida, do nosso dia a dia, da maneira como nós conduzimos nossa vida, a maneira como nós administramos nossa vida, né? A nossa vida é uma eterna administração. Nós não somente devemos administrar nossos bens econômicos, o nosso tempo nós também precisamos administrar, porque para não termos tempo demais para algumas coisas e tempo de menos para outras coisas, né? Então, como é importante na nossa vida esse equilíbrio, né? E é fundamental isso, né? Isso significa administrar, né? Então, um dia a gente vai ter que prestar contas a Deus, a maneira como nós conduzimos nossa vida, como nós administramos essa vida. E nesse cartão, vocês estão vendo que Jesus bate na porta. A porta de uma casa. E se nós moramos nessa casa, somente nós podemos abrir essa porta. E aqui a gente podia fazer também uma aplicação, tem retiros de jovens que chega um momento durante o retiro que é apresentado esse quadro, né? Onde é dito assim que Jesus quer morar na sua casa. Jesus quer habitar na sua casa, né? E nós precisamos abrir a nossa casa para Jesus Cristo. E o que é a nossa casa? É o nosso coração, é a nossa vida. Quantas vezes a gente fecha o nosso coração para as coisas de Jesus, para as coisas de Cristo, da igreja, né? Então precisamos seguidamente buscar este Deus e com Ele caminhar, né? Então Jesus bate também na porta, Ele como pastor, na porta do nosso coração, e com Ele nós queremos sempre caminhar neste mundo. E estar com Cristo como pastor é ter vida plena, é ter vida em abundância. Por quê? Porque Cristo é o Deus da vida. Quando nós olhamos os milagres que Jesus realiza nos Santos Evangelhos, a gente percebe assim que Ele é o Deus da vida. Ele sempre quer que o ser humano tenha a vida com dignidade, uma vida justa, uma vida fraterna, né? Nesse período de pandemia a gente tem percebido assim como nossas comunidades têm crescido no aspecto do trabalho e da ação social, né? Quantos ranchos foram distribuídos nesse período de pandemia, né? Por quê? Porque as pessoas se dão conta que seguir Jesus Cristo significa amar também os irmãos e irmãs, ajudar os irmãos e irmãs. E a gente tem tido tantas experiências nas nossas comunidades paroquiais nesse período de pandemia. Quantas pessoas batem nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, pedindo algum quilo de alimento, né? A gente percebe assim a pobreza muito grande, né? Então, precisamos ajudar.
para que essas pessoas também tenham uma dignidade como pessoas humanas. Claro, sempre levando elas também ao templo, à igreja. Sim. É importante o alimento material, mas é fundamental também o ambiente e, aliás, o alimento espiritual. Jesus também fala que existem outras ovelhas que ainda não estão neste aprisco. Para estas ovelhas também Jesus veio. E às vezes a gente se vê pequeno nas nossas comunidades paroquiais frente a essa realidade, né? Eu não saberia assim quantos % dos nossos paroquianos e paroquianas que vivem nos nossos territórios paroquiais a gente consegue atingir, né? Então, pelo nosso trabalho pastoral. Então a gente se vê pequeno frente a tudo isso, né? É evidente que quantas pessoas a gente atinge pela nossa prece, pela nossa súplica, pela nossa oração. Mas existem ainda tantos irmãos e irmãs nossos que ainda não conseguimos resgatar. Então, Jesus veio para todos. Quantos irmãos e irmãs afastados, que muitas vezes a gente consegue ter um vínculo através do batismo, numa cerimônia de casamento. Agora, nas nossas comunidades paroquiais, temos esse momento bonito da preparação para a primeira comunhão, crisma, catequese de adultos. Isso é muito importante. Quantas famílias retornam para a igreja porque o filho, a filha estão inscritos, estão fazendo de forma online a preparação para esses sacramentos da iniciação à vida cristã. Então, a gente tem tido experiências bonitas também nas nossas comunidades paroquiais nesse sentido, né? Quantas pessoas voltam também através desse momento catequético tão especial, né? Então, nas nossas comunidades paroquiais, o padre, como pastor do seu rebanho, que lhe foi confiado pelo bispo, né? O padre também deve se empenhar para chamar as pessoas que estão afastadas, que estão feridas. A gente percebe assim quantas pessoas feridas, né? Fragilizadas nesse período de pandemia, né? E que precisam de uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, né? O próprio Covid-19 traz sequelas para as pessoas, né? Pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, e essas pessoas nos procuram nas nossas comunidades paroquiais. Como é importante nós, como o padre, como pastor, procurar também sanar a ferida dessa ovelha, né? Então, que muitas vezes essa ovelha precisa de alguém que a escute, que lhe dê uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, né? Então, a pandemia também deixou muitas pessoas fragilizadas, sem dúvida alguma. E nós, como igreja, precisamos dar uma resposta a essas pessoas também. Uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de otimismo. Penso que é por aí o caminho. Como o senhor estava comentando, existe uma preocupação também para esse momento pós-pandemia, né? E então, na comunidade, assim, como o senhor pensa que poder ajudar os párocos, né? As pessoas, como podem ser ajudadas, né? Por eles? Então, após pandemia, que realmente é um desafio, Salete, para todos nós, né? Não sabemos como é que vai ser, né? Mas eu acho que o mínimo das coisas a gente deve aos poucos planejando, né? Como chamar o pessoal de volta. E é evidente, é importante nós acompanharmos em casa, de forma online, a Santa Missa, mas como é importante também estarmos lá presencialmente. É isso mesmo. Mas está muito agradável, muito boa essa nossa conversa, essa nossa partilha, mas o tempo, ele não para, né, Padre? Então, agora eu gostaria de convidá-lo para rezarmos uma Ave Maria, a nossa padroeira, Nossa Senhora da Evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso programa está muito bom, a nossa partilha está maravilhosa, mas como falei para o padre, o tempo não para, precisamos encerrar hoje. Agradecemos a sua companhia, a sua participação, e se você quiser assistir novamente esse programa, pode assistir no Canção Nova Play ou no Frater Play. Curte, assiste, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Até a semana que vem. Muito obrigada, Padre,
pela sua presença e agora nós vamos receber a bênção do Padre Jaime. Eu gostaria também de agradecer pelo convite e achei muito interessante escolher esse texto bíblico, né? Porque me dá, como eu falei no início, uma identificação bonita com Jesus como bom pastor. Então vamos acompanhar a bênção final, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.